Comprar ou alugar um carro? O que será que vale mais a pena? Bom, eu já te explico, mas antes deixa seu like, se inscreve no canal, porque isso traz aquele incentivo, aquele gás pra gente trazer mais e mais vídeos. Sem enrolação, vamos nessa. Eu não tenho carro e pra mim eu achei que foi a melhor opção que eu poderia tomar. Quando eu completei os 18 anos, veio à mente ter um carro. Veio também a independência, aquele senso de que comprando o carro eu seria uma pessoa mais livre e tudo mais. Só que na realidade é pelo contrário. Embora o carro, sim, me possibilite ter a independência, me possibilite ir longe, os custos me fazem ficar retido em casa, porque realmente são muitos custos. Eu tirei alguma. Eu até vou deixar aqui no vídeo, vai aparecer, alguns custos que você tem envolvendo um carro. Partindo do pressuposto que você vai comprar um carro de mais ou menos uns 44 mil e você não tem tal dinheiro, o que é muito comum, a maior parte das pessoas não tem esse dinheiro e sabe que pegar esse dinheiro e comprar à vista um carro não vale muito a pena. Então, primeiro vamos começar aqui para conseguir o dinheiro. Para conseguir os 44 mil, a opção mais usada, a mais usual, é por meio de um consórcio ou uma carta de crédito. Sendo o consórcio uma alternativa melhor, modo assim dizer, eu até vou colocar aqui que as parcelas partem de mais ou menos R$ 430, 432. Isso se você for pagar em 96 meses, que dá mais ou menos 8 anos. Lembrando que a vida útil de um carro gira em média que você vai ficar em torno de uns 4 a 5 anos com ele. Então ficar 8 anos é muito tempo. Mas vamos pensar assim, para a prestação ficar para caber no seu bolso, a prestação é de R$ 432 reais. Tá. Agora a gente já sabe, você já comprou o carro, já pagou a primeira prestação e pronto. Ah, e agora você tem aqueles custos de licenciamento, emplacamento, DPVAT. Tem mais alguns custos aí nesse meio. Mas tudo bem, você os pagou. Foi mais de R$ 2.000, mas você os pagou. Na realidade, você parcelou também. Então agora já agregamos mais valor naquela nossa primeira prestação. Depois disso, você andou um pouco o carro e teve que fazer a primeira revisão. A primeira revisão gira em torno de 500 a 600 reais. Você pagou também e pagou parcelado, para poder caber no bolso. E lembrando que tem o IPVA, o IPVA, depende de estado para estado, fica de 2,5% até 4%. Então vamos deixar ali, por exemplo, no Rio Grande do Sul, 3%. Sobre um carro de 40 mil, 3% é R$ 1.200. Então você pegou esses 1.200 e também diluiu em 10 vezes. E assim você foi fazendo com a lavagem do carro, você foi diluindo outros custos, como manutenção dele, porque além da revisão, nesse meio acaba por dar algumas manutenções, um pneu pode furar e assim por diante. Ah, e o seguro, tem o seguro. Eu fui buscar quanto seria o seguro médio aqui de um carro aqui no Brasil e ele passa dos R$ 1.400, que inclusive fica em torno de 1.777 para homens. Lembrando que o seguro para homens ele acaba por ser mais caro e que o seguro em si ele é uma variável, ele varia. Se você é mais jovem, o seguro acaba por ser mais caro, considerando que um homem mais jovem ele tende a ser mais ousado, ele tende a acelerar mais. Então, bom, a gente já tem um seguro de mais de R$ 1.777, temos um IPVA de mais de 3%, você está com uma dívida para mais de 96 meses, as revisões, depreciação. Aí a depreciação é muito interessante, eu vou colocar aqui o quanto mais ou menos você perde sobre um carro de 50 mil no período de 5 anos. Embora a sua dívida seja de 8, o tempo médio é 5 anos que você vai ficar com esse carro. Tudo bem, pode ficar mais. Mas em 5 anos a depreciação é de mais ou menos R$ 16.700 sobre um carro de 50 mil. Você pode fazer esse cálculo para saber quanto vai depreciar sobre o seu veículo. Então, mensurando isso, a gente tem um valor que passa de R$ 2.000 mês. Colocando aí depreciação, revisão, o valor da prestação do carro, o quanto você vai gastar em IPVA, seguro. E tem outras coisas também mais alguns custos que podem encarecer o valor desse carro. Mas e aí, vale mais a pena o aluguel? Quanto custa o aluguel para mim? Isso também varia de cidade para cidade e o carro que você vai comprar. Mas como a gente está olhando um carro de 40 mil, 44 mil para comprar, então para alugar a gente vai no mesmo parâmetro. Para pegar um carro de mais ou menos R$ 44.000, com ar-condicionado, fica em torno de 1.809 a 1.900, 1.980 por mês. E aí você vem e me diz, nossa, mas os custos são muito semelhantes, e aqui eu não vou ter um carro, e aqui eu vou ter. Sim. Só que a questão também é que quando você o aluga, primeiro que também você não vai pagar o IPVA,
Você está pagando isso e já está embutido o seguro. Você não tem a depreciação do veículo porque você não o comprou, você apenas o alugou por um mês. E além disso, você pode variar os veículos e ter mais flexibilidade. E uma coisa que eu acho muito interessante do ponto de alugar é que você tem esse custo, que talvez no primeiro ponto pareça ser maior, mas na realidade não é. E se num mês você vai precisar mais do veículo, você o aluga mais. Você o aluga para 15, 30, 60 dias. Quanto mais tempo, melhor a proposta você recebe e menor será o preço que você pagará na diária. Então, nesse ponto, a gente já agrega que vale mais a pena ter o carro alugado. Mas e se eu moro no interior? O que vale mais a pena? Bom, se você mora no interior, realmente vai precisar do carro diariamente. O interessante é que você pegue um carro talvez mais antigo, como por exemplo o Uno Mille, que mesmo que já parou sua fabricação, ainda é um carro que vai ser mais viável para quem mora no interior, visto que o carro vai ter que passa direto por manutenções e coisas do tipo. Então um carro mais antigo e não visando se endividar seria a melhor opção. Só que mesmo assim as pessoas ainda vão querer ter um carro e aí não há muito o que fazer. Tem muitas pessoas com esse senso conservador de que há necessidade de ter um carro, que há necessidade de ter um carro para dizer que é seu. Então sim, embora mostre a elas que na ponta final, a depreciação e tudo mais, elas ainda vão comprar. Então, para o interior, querendo ou não, o que ganha é comprar o carro. Mas se você mora numa cidade, não se faz a necessidade de ter um carro todo santo dia. Bom, você morando em São Paulo, Porto Alegre e em outras capitais, você vê que um carro mais atrapalha a sua vida do que soluciona seus problemas. Porque aquele trânsito caótico, aquele estresse, então, nesse ponto ganha até o Uber. E o que mais vale a pena, na realidade, é você querer fugir desse estresse. Então, alugar um carro por um fim de semana, como eu fiz aqui, ó, não custa tão caro se você for olhar R$ 270 para alugar um carro com ar-condicionado. Eu até aluguei um modelo melhor. Com ar-condicionado, com conforto, multimídia e tudo mais, não é caro. Para 2 dias com quilômetros ilimitados. Tudo bem, você vai pagar a gasolina. Mas não acaba sendo tão caro porque a maioria desses carros, que como você vai alugar, você acabou por pegar carros mais novos. Sendo assim, o carro tem um consumo melhor, por causa da injeção eletrônica, ser mais recente e tudo mais. E é esse o ponto. Tem que ver por que você quer esse carro. A maioria das pessoas não necessita ter um carro, não necessita ter um carro diariamente. E até acho interessante pensar no lado sustentável, de que em função de ser usado combustível fóssil na produção do diesel, da gasolina, enfim, acaba por liberar o dióxido de carbono, que prejudica em muito a questão da camada de ozônio, que cada vez fica menor e, por consequência, aumenta a temperatura da Terra. Então, nesse ponto, o que ganha é a bicicleta. E qual é a conclusão que a gente tem aqui? A gente tem a conclusão que depois de um mês, se você mora numa cidade, talvez não tão no interior, mas também não tão no centro, vale mais a pena ter o aluguel de um carro. Assim você não se compromete a uma dívida por anos e anos, a fim de que você pagou aquela mensalidade, você pagou aquele valor e pronto. Se não quer o outro mês, quer seguir o outro mês com Uber, bicicleta, pronto. Você não assumiu uma grande dívida, entende? É o que mais vale a pena. Cidade grande, nem se questiona isso. Vale muito mais a pena alugar o carro e às vezes vale mais a pena até usar Uber diariamente e quando quer sair, quer usufruir dessa liberdade, dessa possível sensação boa que o carro proporciona, esse conforto, alugue um por 2, 3 dias. Sai muito mais barato, muito menos estresse, afinal que já vem com seguro, eles já vão limpá-lo, higienizá-lo, como é o caso agora que a gente está passando uma pandemia. Então ele já vem totalmente pronto, revisado e com o tanque cheio, aliás. Então, o único ponto que eu ressalto é que talvez no interior ainda valha a pena ter um carro. Mas ter um carro mais simples. Se for para ter um carro mais caro, aí também já aluga. Mas, considerando assim a maioria das pessoas, o que mais vale a pena sim, hoje em dia, é fazer o aluguel de um carro. Porque carro não é mais tão essencial e um carro gera muitos custos. Claro, a gente está olhando aqui no âmbito financeiro, mas eu sei que a maioria das pessoas compra o carro com o âmbito emocional. É aquela coisa de que eu sempre quis ter esse carro. E poder comprar ele novo, sentir aquele cheirinho de novo, é o que move aquela pessoa, é o que a motiva. E eu não quero tirar isso dela.
Então, se o que te motiva é ter um carro, é trabalhar para adquirir aquele carro, tudo bem, vá. O carro realmente vai te proporcionar isso e você vai se sentir muito gratificado. Vai ser um sentimento muito gratificante quando adquirir esse carro. Tudo bem que isso vai passar logo, tá? Vai passar logo, os custos vão vir, mas se isso é o que te motiva, tudo bem, compre. Mas em termo financeiro, um carro na maioria das vezes não vale a pena. E fora que a coisa mais legal do fato de alugar um carro é poder escolher trocar de carro. Imagina, trocar de carro quase a cada mês. Como o valor ele é muito semelhante entre os veículos de uma mesma classe, você consegue variar, por exemplo, de carros de uma classe econômica. Então você pega um Fiat Uno, um Fiat Argo, Uno, Uno. Você pega um Fiat Uno, um Fiat Argo, um Gol, um K, um HB20. E você vai trocando, você vai podendo ter várias opções dentro de uma mesma classe. E ainda mais se você, por exemplo, quer mais conforto, você vai trocando e vai tendo carros melhores a cada mês. Sem se preocupar em ter que levar na mecânica, sem se ter esse monte de preocupação, sabe? Eu tenho muito essa questão de fazer o que eu falo, não simplesmente falar o que é pra fazer, sabe? Essa coisa de skin the game, essa coisa de pele em risco. Então é por isso que eu não compro um carro. Eu acho que não vale a pena comprar um carro e que quando eu quero usufruir dessa liberdade, dessa coisa de conhecer novos lugares e assim por diante, eu o alugo. É muito mais viável, muito menos estresse. E no dia a dia, indo para alguns lugares, é tudo muito próximo dentro da cidade. A gente consegue, por meio de uma bicicleta, por meio daqueles patinete motorizado também tem as opções que dá para alugar. Até bicicleta dá para alugar. Então, por que que comprar um carro? Eu não vejo viabilidade alguma. E já há muitas pessoas que já fizeram citações. Tem, por exemplo, o Rudá Pellini, naquele livro O Futuro do Dinheiro, que ele fala sobre Bitcoin e tudo mais. Ele mesmo cita que vendeu seu carro para alugar, porque valeria muito mais a pena. Isso a gente tem várias influências citando que vale mais a pena alugar do que comprar. Mas bom, se você decidiu que vale mais a pena comprar, porque na maioria das vezes a gente quer alimentar aquele nosso ego, aquele senso de quando criança olhava um carro lá na revenda, dizia um dia eu vou ter esse carro, sabe? É mais para alimentar esse ego. Então, se não olhar para o lado financeiro, tudo bem, compre. Vai alimentar seu ego, vai deixar mais feliz, então compre. O dinheiro é para isso. Mas olhando do lado monetário, do lado financeiro, um carro não vale a pena. Vale mais a pena alugar. Então, se gostou desse vídeo, se eu conseguir agregar mais valor ao seu tempo, eu me sinto muito gratificado e é só o começo.